Pode ter certeza que tem muita gente ganhando muito dinheiro com a tua insatisfação. Vamos assistir um vídeo aqui falando um pouco sobre como o capitalismo lucra com a sua sensação de insatisfação. Você já se sentiu insuficiente? Aquele sentimento de que falta alguma coisa na sua vida, você não sabe nomear exatamente o que que é, sempre está transferindo para alguma coisa, né? Vai pulando. Pode ser um celular, pode ser uma casa, um carro, uma viagem, nunca tá bom, né? Até mesmo a sua própria identidade. Você não sabe exatamente quem é, sente que está meio parado e que você precisa fazer uma pós-graduação, uma faculdade, fazer um concurso, e o concurso que você passou já não é bom o suficiente, você tem que fazer um outro. O que está por trás desse sentimento que permeia todos nós, eu inclusive, né? A gente sempre está buscando alguma coisa que a gente não sabe exatamente. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre isso e refletir nesse mecanismo que mantém todos nós, parece que num estado de angústia permanente, né? Perfeito, um estado de angústia, né? Eu acho que o capitalismo hoje, ele tem uma coisa muito interessante, que é a maneira como ele se desenvolveu, ele tem uma habilidade muito interessante, né? Que é nos fazer nos sentirmos insatisfeitos o tempo inteiro com a nossa vida. O tempo inteiro. E isso é perfeito para ele. Isso é perfeito. Isso é perfeito para as grandes marcas, isso é perfeito para as empresas, porque a partir daí a gente continua consumindo, né? E nós criamos a nossa identidade enquanto sujeitos através do consumo. Vem comigo, meu nome é Hugo, aqui é o Filosofia Infinita, onde a gente discute vários temas da sociedade, religião, filosofia, política, consumo. Bem, pessoal, eu sempre trago aqui para o canal, na verdade, indagações que eu faço para mim. Então, eu acho que essa é uma das questões que permeia quase todo mundo, porque eu vivi muitas etapas na minha vida relacionadas a querer algo, conquistar esse algo e passar um tempo eu já não me sentia bem e eu sempre estava querendo mais, mais, mais e nunca estava bom o suficiente. Isso não era só nos objetos, mas na minha própria vida. E tem um livro do Zygmunt Bauman, de 2007, chamado Vida para Consumo. E o Bauman, né, o autor de Tempos, Modernidade Líquida, Amores Líquidos, etc. O Bauman, ele, nesse livro de 2007, então a gente está falando de um livro de 20 anos, né? 20 Ele anos. vai falar que a sociedade atual, ela migrou de um modelo de produtores, ou seja, a gente produzia coisas. Então produzia carro, produzia ferramentas, maquinário, objetos em geral. E no século XXI, isso muda para uma sociedade de consumidores. Uhum. Então, a gente elevou à 10ª potência toda a parte de consumo. Então, hoje a gente não é mais baseado na produção, a gente é baseado no consumo. E isso gera várias coisas. E eu conectando esses pontos, eu queria fazer essa reflexão com vocês, desse sentimento de insuficiência que todos temos. E eu vivi tudo isso principalmente em concurso público, né? Eu vou deixar ele trabalhar um pouco a ideia dele, depois eu comento algumas coisas que eu já pensei, até para não ficar interrompendo muito o vídeo, né? E exatamente como eu tô fazendo agora. Estudava para concurso, eu falava, quando eu passar em concurso, a minha vida vai ser maravilhosa. E aí passei. Não, agora é quando eu for nomeado, né? Aí eu fui nomeado. Também não. Então, o que será, né? Você fica nessa busca constante. Eu vi amigos que passaram para cargos melhores e a pessoa continuava nessa busca, nessa busca, nessa busca. Ou seja, o que está por trás disso? Eu separei 4 coisas que o Bauman vai falar nesse livro, que eu acho que é fundamental para a gente entender onde a gente está no mundo hoje e qual é a causa, uma das possíveis causas, talvez não seja somente isso, dessa nossa angústia. A primeira coisa é que nós somos produtos. Como assim, Hugo? Bem, você não é uma pessoa que consome mais, pessoal. Você não é um mero consumidor. Você está sendo vendido, a gente se vende o tempo todo. Eu aqui no YouTube, eu estou me Uhum. vendendo. Eu sou um produto. Eu sou um produto. Esse canal aqui é um produto,
Eu não venho aqui fazer os meus reacts porque eu acho divertido, ou porque eu estou com tempo livre e gostaria de fazer um hobby, né? Não que eu não goste, eu acho até legal mesmo, eu tenho gostado muito de fazer os vídeos, mas não é por isso. Eu venho aqui porque o meu intuito com o meu canal de me expor aqui dessa maneira, de colocar a minha cara aqui e falar todo dia com vocês, é vender o meu trabalho, a minha força de trabalho, que é a minha terapia. Então, a partir daqui, eu me exponho enquanto um produto, né? Enquanto um trabalhador, me coloco aqui, as pessoas podem assistir o meu vídeo, se identificar eventualmente, e talvez querer entrar em contato para iniciar um processo de terapia, um processo de análise. Né? Eu tive que me tornar um produto para poder trabalhar. E todo mundo, principalmente os profissionais liberais, fazem isso. Né? Por isso essa é quase que como um hiperativo, né? O imperativo dos profissionais liberais hoje é estarem dentro das redes sociais. Né? Por quê? Porque nós temos que nos vender enquanto produtos. As pessoas vão olhar ali dentro das redes sociais como se fosse um catálogo, um grande catálogo. Como se elas estivessem olhando a prateleira de uma loja. E vão escolher os profissionais, vão escolher os trabalhadores ali, que elas querem, então, que elas se identificam, para poder gastar o seu dinheiro, para poder investir, para poder buscar o serviço. Né? Não estou dizendo que isso é de todo ruim, nem que de todo bom. Né? Existem suas dificuldades, existem suas facilidades, enfim. Né? Mas é isso que acontece hoje. Né? E eu me reconheço nisso enquanto um profissional liberal, enquanto né, um trabalhador. Né? Me reconheço dessa maneira já. E isso também afeta a minha classe. Né? A minha classe dos psicólogos, dos psicanalistas, enfim. Vamos continuar aqui com o vídeo e deixar ele desenvolver melhor a ideia dele. E você, nesse momento, está consumindo esse produto. Mas você, no seu trabalho, está se vendendo também. Uhum. Quantas vezes eu já falei aqui de, por exemplo, né, tem um colega que é tatuador. Não basta mais ele ser um tatuador, que seria um produtor. Ele agora é o próprio produto, então ele tem que ter Instagram, TikTok, ele tem que fazer vídeo, reels, shorts. Então, na verdade, a vida dele se tornou um grande produto. Não basta mais para mim, enquanto psicólogo, abrir uma sala de terapia aqui na minha cidade, né? E, enfim, talvez fazer uma divulgação, no máximo que era na época um jornal da vida, e trabalhar. Não basta mais isso. Não funciona mais assim. A lógica da nossa sociedade não funciona mais desse jeito. Eu preciso estar em evidência. E eu não gosto, sinceramente eu não gosto. Eu se eu pudesse escolher, eu não me exporia. Não me exporia, não, acho que não é assim que conjuga a palavra. Mas não, eu não iria me expor. Né? Eu não iria me expor nas redes sociais. Porque nunca foi a minha personalidade. Eu nunca usei Instagram dessa maneira. Nunca gostei de postar foto. Nunca foi a minha personalidade. Mas eu entendi que para eu poder trabalhar, viver do meu trabalho, vai ser necessário que eu faça isso. Vai ser necessário que eu tome esse tipo de atitude. E possa, então, entrar nessa lógica, né? Gosto? Não, necessariamente não. Mas é o que sobrou. É o que tem que fazer, né? É a realidade. A vida mudou. Né? Há 20 anos atrás, quem sabe, há 25 anos atrás, as minhas professoras da época da faculdade não precisaram fazer isso. Também não existiam redes sociais. Talvez outras maneiras de divulgação para elas foram o suficiente. Né? Para mim já não funciona mais. Na minha época, na minha realidade, não funciona mais. Eu entendo que é assim que eu vou ter que me divulgar. Né? Tem trazido seus resultados? Tem. Talvez não os que eu gostaria, não sei. Né? Porque a gente sempre quer mais, como eu já disse no começo do vídeo, mas essa é a realidade. Essa é a realidade dos profissionais liberais, dos tatuadores, dos psicólogos, dos, sei lá, dos fisioterapeutas, dos nutricionistas, seja lá o que for mais, né? Porque se ele não se mostrar, e essa lógica vale para dentista, educador físico, advogado, médico, ou seja, todo mundo agora é um produto. Uhum. A gente está se vendendo o tempo todo. Então você tem que ter um Instagram profissional, né? Você tem que se auto-explorar. A gente fala muito disso quando vai estudar Bill Churran, Sociedade do Cansaço, etc. Então, qual é o problema disso? De nós sermos um produto? Bem, pessoal, o produto ele ficou obsoleto, não é isso? Comprei um celular meu tem 2, 3 anos, e cada ano que passa ele fica mais velho. Até um ponto que ele vai parar de funcionar, eu vou ter que trocar ele. Bem, se nós somos produtos também, a mesma lógica se aplica. Então, se eu sou um produto, né, além de consumir, eu sou um produto,
eu tenho que estar me reciclando o tempo todo. Então eu tenho que estar fazendo terapia, academia, curso, desenvolvimento pessoal, pós-graduação, MBA e estudar para concurso e passei num cargo, agora eu já tenho que pensar no próximo. Então, a lógica do produto envelhecer e ficar obsoleto, a gente trouxe para nossas vidas. Então, esse é um ponto que o Bauman vai discutir nesse livro. Por isso que hoje se quebrou o paradigma que por muitos anos foi real, de que, por exemplo, pessoas com mais tempo de carreira, né, tinham acesso aos melhores cargos. Uma pessoa que tinha aí 20 anos de carreira, um administrador de empresa, pensando isso talvez umas 2 gerações atrás, um cara que ficou 20 anos dentro de uma empresa, trabalhando em uma administração, se ele saísse daquela empresa, ia chover gente querendo dar emprego para ele. Ia chover, porque ele tem uma capacidade, ele tem um expertise, um know-how, um conhecimento acumulado, né? Enfim, que era muito valorizado pelo mercado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos uma crise de pessoas que... E assim, não tô falando nem de velhos, eu tô falando de pessoas assim, ó, acima de 40 anos. Acima de 40 anos, que não conseguem se recolocar no mercado de trabalho. Por quê? Porque eles são um produto velho, né? São um produto velho. Um produto que parece que não encaixa mais na realidade, né? Um produto que não tem mais validade, né? Ou já passou da validade. O quanto que a gente fica se aperfeiçoando o tempo todo nessa tentativa, né? Nessa tentativa de superar, né? Nós mesmos. Um outro ponto que ele fala é, bem, se nós somos produtos, então nós somos descartáveis. Porque todo produto é descartável, né? Tava falando com um amigo meu, comprou um celular de última geração agora, um iPhone, né, de última geração. Pô, esse é o melhor celular do mundo. Aí quase que eu falei pra ele, até setembro. Porque em setembro lança o iPhone, acho que é o 18, né? Lança o iPhone 18 e o seu celular já não é o mais rápido do mundo. O mais rápido do mundo é o 18. E ano que vem vai ser o terceiro mais rápido, porque vai ter o iPhone 19, né? Então, se a gente aplica isso à nossa vida, pessoal, você ficar parado no tempo, é o que eu falei, né? Por isso conecta com a primeira. Se você ficar parado no tempo, é um fracasso. Eu vivi isso em concurso, porque em concurso, quem é concurseiro aí vai se identificar. A galera fala assim, concurso de prefeitura é concurso escada. Quer dizer, e existem outros que é assim, esse é um concurso meio. O que significa isso? Significa que há um conceito de que existem concursos que é só para você entrar, ficar por um tempo e sair fora. Quer dizer, olha o que está por trás dessa lógica. Significa dizer que todo mundo que está lá até hoje são fracassados. Bem, se é um concurso meio e todo mundo que está lá 10, 20, 30 anos, então é um bando de fracassado. Olha a lógica. Porque a lógica é, bem, esse é um concurso tão ruim que só vale a pena você entrar, fica um pouquinho, junta um dinheiro e sai fora. Então, dentro dos concurseiros, né, que era uma comunidade que eu fazia parte... A comunidade de concursos é uma comunidade extremamente tóxica, né? A maneira como eles se relacionam com o tempo, como eu vou dizer assim, com a ideia de trabalho, com a ideia como é que eu vou dizer a palavra? De empenho, enfim. É uma maneira bem tóxica, bem tóxica. Já conheci relatos de pessoas que entraram em profundo sofrimento por cair de cabeça nesses discursos, nessas lógicas, nessas ideias, né? E entraram num sofrimento enorme, 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 por estar sempre almejando algo melhor. Então a pessoa já não... Não, mas ela ganha 15 mil reais no concurso dela. Mas tem um concurso que paga 30. Mas tem um concurso que trabalha menos horas. Mas tem uma vaga de trabalho que é assim, assim, assado. E você não tá conseguindo, é só se você se esforçar mais, é só você estudar mais. Daqui 2 anos tem de novo, daqui 3 anos tem de novo. E aí você faz a prova e não passa. E aí você perdeu 3 anos da sua vida. 3 anos da sua vida. É uma lógica bem, bem brutal, assim, é violenta. É uma lógica violenta o pessoal concurseiro. Isso era muito evidente. Então eu, por exemplo, trabalhei em Tribunal de Justiça, eu era técnico, então eu tava lá na base da pirâmide, né? Que aí você ainda tinha analista, depois você tinha juiz, e aí, né, quer dizer, o juiz era o fim da carreira. Eu era o escada. Para quê? Pro analista.
E o analista também não era o fim, o analista era o meio, porque o analista geralmente é um cara formado em direito. Então, se você é formado em direito, você tem o potencial em você para ser um juiz. E você vai ser analista? Veja, analista ganha 12 mil, galera. Um analista ganha 12 mil. Mas na lógica que eu tô falando, você tá no meio da pirâmide. Você tá num concurso meio, né? Você não chegou no final. Então, tô usando concurso de exemplo, mas isso é para a vida inteira. A gente tem uma ideia de que sempre tem algo melhor em algum lugar que você ainda não chegou. E o Bauman vai falar que isso é porque a gente adotou a lógica de produto para a nossa vida, que é descartável, a descartabilidade. Um outro ponto que eu separei para a gente conversar... Quando ele diz assim que a gente adotou, não é como se fosse uma escolha, tá? Acho que é importante a gente pontuar isso. Ele não pontuou, eu imagino que ele saiba disso, não tô dizendo que ele não sabe, mas acho que é importante pontuar que pode ser que alguém interprete errado, né? Não é como se nós escolhemos deliberadamente nos comportarmos assim, não. Isso é imposto pelas superestruturas sociais, né? Enfim, o que eu quero dizer? Isso é uma lógica social. É uma coisa que atravessa, que nos atravessa, que passa por nós, né? E nós apenas nos adaptamos, na verdade. São instâncias de modelagem cultural, digamos assim, muito superiores às nossas decisões. Eu não tenho escolha, por exemplo, como eu disse, de não estar nas redes sociais. É algo que transpassa a minha vida. É algo que é além de mim. Porque se eu não estiver, outros estão. Né? Então, o que ele está dizendo é isso, né? É um discurso, uma lógica discursiva, social, que molda, então, que nos guia dentro da nossa lógica de vida, né? Sem que muitas vezes a gente perceba. É por isso que eu acho importante fazer esse tipo de vídeo. Não porque aqui a gente vai mudar. A gente vai, a partir de agora, a gente vai ver esse vídeo aqui e vai mudar a nossa maneira de viver. Não, nem sempre a gente consegue. Mas talvez a gente consiga abrir os olhos para isso, né? E se perceber nessa situação. Né? Não estar mais escravo dessa situação sem que a gente note. Né? Bom, talvez continuemos escravos, mas pelo menos nós vamos saber o que nos escraviza. Sobre a insatisfação como um motor estrutural. A gente está sempre insatisfeito. Por quê? Porque se você estiver satisfeito com o que você tem, você não compra mais. Não compra mais nada. Uhum. E aí eu fiz um vídeo falando aqui do 7 do 7, o 6 do 6, o 8 do 8, né? Que são promoções que a Shopee inventou, que o Mercado Livre, mas todo mundo adotou, né? De rebarba. E teve gente que, lógico, muita gente entendeu o argumento, mas muita gente falou assim, não, isso é perfeito, porque eu consigo comprar o que eu quero com desconto. Como é que eu vou reclamar disso? Talvez você tenha consciência de consumo de, poxa, eu quero muito uma máquina de fazer pão. E aí eu vou comprar essa máquina de fazer pão no 8 do 8 que eu vou pegar um bom desconto. Só que, gente, essas promoções, o desconto é real. Porque eles investem milhões, né? Isso é de público. 50, 100 milhões de reais em cupons para justamente aumentar o fluxo ali. Só que vocês têm que entender que isso não é só a venda ali, pessoal. Tem gente que vai comprar compulsivamente todos os meses. Tem gente que depois que comprou no 7 do 7 vai entrar no ecossistema dessas lojas, aplicativo e tal, receber notificação o dia inteiro, cupom, promoção, roleta, giro, não sei o quê, e coleta moeda para comprar muito mais. Ou seja, ali é uma estratégia de marketing, não é caridade, acorda para a vida. Você acha que eles colocam 100 milhões de reais ali porque ele gosta de você e quer te dar promoção? É porque eles sabem que vão ganhar muito mais com o consumo das pessoas. Então o Bauman vai falar que essa insatisfação que a gente sente é justamente, né? Deixa eu até abrir um negócio aqui. É justamente fruto disso. E aí Meu pai falava assim, pode ter certeza que o dinheiro que tu não pagou no desconto, eles ganharam de ti de alguma outra maneira, né? E é isso. Eu quero falar com vocês rapidinho, porque se você gosta desse tipo de reflexão, deixa eu fazer o momento dos reclames do Plim Plim aqui, que é o nosso clube de filosofia e literatura. Olha pessoal. só, será que todos nós nos tornamos, então, produtos? Não é exatamente isso que ele tá fazendo. E eu não tô criticando ele, tem que fazer mesmo, tá certo, tem que ganhar o dinheiro dele, vendendo o conhecimento dele, vendendo a força de trabalho dele, mas olha como é. Olha como é. Na crítica do produto, na crítica da relação de produção, a gente vende.
Porque é isso que nos resta enquanto trabalhadores, enquanto ele também é um trabalhador, né, um produtor de conteúdo. É isso que nos resta, é vender. A gente tem que vender porque a gente tem que pagar nossas contas. Tem que pagar nossas contas. E sim, assinem. Eu não assino, mas eu imagino que deve ser muito bom. Eu gosto muito dos vídeos do Hugo. Eu imagino que deve ser muito interessante. Então, se vocês quiserem, vocês podem assinar. Né? Eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do vídeo original e vocês podem ter acesso. Então, é o curso dele. Mas vamos continuar aqui com a explanação dele pra gente poder conversar. Pode fazer parte, vai ter acesso a 12 meses desse conteúdo, beleza, galera? Então, vem conosco, link aqui na descrição. Então, essa questão da insatisfação é o que eu tô falando, né? A gente, se você olha pra sua vida e fala assim, eu acho que eu tenho roupa suficiente, eu acho que eu tenho relógio suficiente, tênis suficiente, assim, teoricamente o sistema quebra, porque o sistema precisa escoar essas mercadorias. O 7 do 7, o 8 do 8, eu falei no vídeo, né? Por que ele existe? Porque não tem. Se você depender só dos feriados convencionais, Dia dos Pais, das Mães, Natal, etc., para comprar, o sistema quebra. Eu lembro de uma história, eu não vi esses vídeos dele do 7 do 7, 8 do 8, né? Mas eu lembro de uma história que teve que a ideia do Dia dos Namorados surgiu em São Paulo, né? Pelo algum dos prefeitos de São Paulo, porque eles queriam estimular a venda naquele momento, né, naquele período do ano. E é isso, sabe? Se a gente pega e percebe hoje os nossos feriados, as nossas festas, festividades durante o ano, muitas delas já estão totalmente consumidas pela ideia de consumo. Consumidas pela ideia do consumo. Né? Então, muitas delas até já perderam, como eu vou dizer assim, aquele raciocínio por detrás que traria, então, o significado dela. Né? Vamos pegar uma bem simples, o Natal. O Natal, né, gente? O que é o Natal? O Natal é uma festa católica, né? Ou pelo menos, enfim, né? Uma festa cristã. Eu não sei se agora outras denominações cristãs também comemoram o Natal do mesmo jeito, mas enfim, é uma festa cristã que sobre, enfim, o nascimento de Jesus. Mas não é sobre isso mais. Já não é sobre isso há muito tempo. Já não é sobre isso há muito tempo. O Natal hoje é uma festa que você reúne em família e troca presentes. E você faz amigo secreto, e você troca os presentes, e você compra, e você aproveita os descontos, e você vai nas lojas comprar roupa nova e tal, né? E aí, né, lá no final, lá na ceia, quem sabe alguém lembre de Jesus Cristo. Quem sabe alguém lembre que é para ser o aniversário do cara. Quem sabe? Então é isso, essa é a lógica, né? Acho que esse é o argumento central do que o Hugo quer trazer. É Hugo o nome dele, né? Eu acho que eu tô falando errado. Não, é Hugo sim, né? É Hugo o nome dele, sim. O argumento que ele quer trazer, né? Como a nossa vida, então, vários aspectos da nossa vida se tornaram uma maneira de consumir cada vez mais, né? Consumir e consumir e consumir, e você vai morrer e vai continuar consumindo. Precisa agora de feriados constantes, mensais de consumo para dar vazão para esse fluxo. Esse é um ponto. Bauman fala isso em 2007, galera. E por fim, a precariedade, né? Isso se conecta um pouco, eu falei, com a questão de produto, que é, se eu não estou o tempo todo me reciclando, estudando, me aprimorando, fazendo curso, lendo, mentoria, coach, etc., eu vou ficar para trás. Então, se você estiver satisfeito com a sua vida, fala, cara, eu tô a lógica do concurso, né? Pô, passei num concurso de prefeitura, tô aqui, tô tranquilo. Você é um fracassado. Era pra você estar estudando mais ainda. Eu lembro que quando eu passei em concurso, eu tive um amigo meu, colega, né? Ele é auditor fiscal, né? Auditor fiscal. Auditor fiscal é uma das tops carreiras, né? Do serviço público, né? Do funcionalismo público, é federal, né? Enfim, ganha um dinheiro. Então, ganhava seus, sei lá, 30 mil reais, né? Era o que eu imaginei que era. Eu ganhava 5. Ele me ligou dando parabéns. Pô, cara, parabéns. Pô, vi que você foi nomeado, etc. Mas assim, você não vai parar não, né? Eu falei assim, cara, não sei, né? Eu vou pensar ainda. Eu tô entrando agora, não aguento mais estudar, tô cansado. Não, cara, você tá louco? Você vai parar aí em cargo de técnico? Eu vou te dar material aqui, livro, tal, pra tu entrar
e começar a estudar para o fisco também, para você ganhar, ser auditor. Eu, assim, pô, não sei, cara. Quer dizer, olha só, né? Então, é essa lógica perdurando. Quer dizer, você entra numa sociedade de precariedade permanente, quem eu sou não tem resposta, porque eu não sou nada. Se toda vez eu tenho que me reciclar, aprender, aprimorar, eu não sou suficiente, quem que eu sou? Eu não sei. Se tudo aquilo que eu compro é o que diz quem eu sou, no momento que eu não compro mais, eu não sou ninguém. Essa é a grande questão. Se o nosso ser, se a nossa existência é pautada, então, pela ideia do consumo, se eu não consumo, eu não existo. Saímos daquela lógica do penso, logo existo, para eu consumo, logo existo. E se eu não consumo, quem sou eu? Que lugar eu tenho na sociedade? Que lugar tem um morador de rua na sociedade? Que não consome? Não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. É inviabilizado, é invisibilizado. A gente escolhe não ver ele, afinal ele não consome. Não consome nada. Não sei quem eu sou. Em resumo, galera, eu separei aqui, ó. Você é um produto. Por ser um produto, você é substituível. Por ser substituível e ser um produto, você o que está por trás disso é uma insatisfação, né? E se você ficasse satisfeito em estado permanente, quebra o sistema. Então, nem a sua identidade, quem você é, está imune a essa lógica. Perfeito, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? A gente conseguiu conversar sobre o que eu gostaria. É um tema bem interessante, eu acho que é um tema muito pertinente, porque engloba toda a nossa maneira de nos ver e nos colocarmos no mundo, né? Eu acho que isso é muito interessante também, né? Que é uma coisa que nos perpassa, nós não temos escolha, necessariamente, quase nunca temos essa escolha, né? Mas diz sobre quem nós somos dentro dessa lógica, desse mundo que nós vivemos, né? Espero que um dia a gente consiga mudar essa lógica, né? Quem sabe? Eu acho que o mundo é muito bonito pra gente reduzir ele a apenas isso, né? Enfim, bom, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Além disso, eu deixei aqui no link da descrição, caso eventualmente você necessite, você deseje, eu deixei o link do meu site para você poder conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho e quem sabe iniciar um processo terapêutico. Eu também aqui me colocando enquanto um produto e quem sabe vocês queiram consumir o meu serviço, não é mesmo? Bom, no mais seria isso, agradeço a visualização de todos, forte abraço e até o próximo vídeo.